Meu Deus, que plot twist foi esse em World of Why? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do terceiro episódio de World of Why. Não sei se vocês estão notando, mas a gente tá num cenário novo. Esse daqui vai ser o cenário novo aqui do canal. Eu decidi atualizar porque tá cansado daquele cenário escuro, todo poluído. E agora a gente tá num cenário um pouco mais branquinho, mais bonitinho. E eu acho que eu gostei desse cenário, um cenário mais clean. Vamos ver até quando isso vai durar, né? Mas hoje, como eu disse pra vocês, nós vamos falar aí sobre o World of Why episódio 3. E, gente, eu fiquei muito empolgado com este episódio. Apesar do episódio ser um episódio um pouco mais longo, né? 50 minutos de episódio. Foi um episódio que trouxe muitas coisas pra gente. E, meu Deus, eu tô, assim, apaixonado por essa história. E já quero o quarto episódio pra saber como que isso vai funcionar, gente. Como que vai acontecer tudo isso, porque eu tô apaixonado por World of Why. Mas antes de eu começar a explanar um pouco aqui sobre o episódio pra vocês e o que eu achei, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser saber onde assistir o World of Why, entre no nosso canal Telegram que fica aqui na descrição. Por lá você sabe de tudo sobre os BLs do momento. Então bora pra esse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar aí com vocês. Bom, neste episódio a gente tem a gravação aí do casal secundário. Aquela gravação que está desde o primeiro episódio tentando gravar e nada dá certo, nunca consegue. E finalmente eles conseguem fazer essa gravação. O resultado fica super bom, todo mundo elogia. E o Pan, ele tá lá assistindo essa gravação. E o Pan não gosta muito que os atores estão dando muito bem. E nem que o diretor que tá procurando outras pessoas pro novo BL, ele não tá gostando muito porque o diretor tá bem de olho nesses dois atores. Então ele fica bem puto e ele sai de lá, oferece uma água pros caras, tentando agradar eles, tentando comprar eles com água. O diretor lá do BL dele até tenta dar uma aproveitada pedindo um monte de coisa. E o Pan, ele sai pra procurar as coisas dele. E eu preciso dizer pra vocês, gente, o casal secundário é muito fofo. Gostei da química deles. Achei que eles conseguiram ali controlar a cena de uma forma muito legal. Amei muito, achei muito fofinho os dois. Queria que eles fossem um casal na vida real de verdade, viu? E quando eles terminam de gravar essas cenas aí com o casal novo, eles vão gravar a cena do Pan com o parceiro dele, que eu descobri que o nome dele é Not. Mas então eles estão lá gravando a cena deles. A cena deles é uma cena mais intensa, mais quente. E dessa vez, gente, eles entregam muito. A cena, ela tem aquela quentura, sabe? Aquele coisa íntima. Porque a gente teve no episódio anterior que os dois se aproximaram mais, que o Pan acabou desabafando lá com o Not. Então a gente vê que os dois se aproximaram mais, eles estão mais próximos e eles conseguem entregar tudo nessa cena. Essa cena é maravilhosa, eles entregam demais na atuação. O diretor até elogia eles, falando que se eles fizerem isso, vai ser algo incrível durante a série inteira, os fãs vão pirar, os fãs vão adorar. E o Pan, ele acaba gostando desse elogio, né, porque o Pan ama um elogio, então ele fica bem felizinho por causa disso. Então depois disso, o Not, ele tá lá no terraço, fumando, né, um cigarrinho dele, e o Pan chega e começa a conversar com ele, dizendo muito obrigado por ele ter consolado ele, e também pedindo desculpas por ele ter, tipo, sido louco na última noite, né? O cara falou que não tinha nada que pedir desculpas, que ele tava ali por conta dele e que ele achou até fofo do Pan pedir a ajuda dele. Ele achou muito fofinho. E a gente vê ali que os dois estão dando muito bem, que os dois estão tendo essa cumplicidade um com o outro. Este episódio mostra muito a aproximação deste casal, porém o final tem assim um plot twist que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então eles vão gravar mais uma cena quente e essa cena é ainda mais linda. A cor é bonita, é muito lindo visualmente como eles fazem a fotografia, é muito bonita. E durante a cena que eles estão fazendo, o Pan, ele fica lembrando dos momentos que ele teve com o Boy, e a gente vê que o Pan, ele tá se apaixonando de verdade pelo Boy. O Pan, que disse que não queria ser um casal de chip pro resto da vida, tá começando a se apaixonar aí pelo Boy, e a gente começa a perceber isso na forma da atuação dele, que acaba se tornando cada vez mais real. Então foi um momento que eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, finalmente o Pan, ele tá se abrindo para o amor. Então eu achei bem legal isso durante o episódio aí. Depois disso, acaba a diária de gravação, eles vão pro hotel, eles acabam transando, e a cena é aquela cena muito quente, né, que a gente vê lá eles
eles fazendo isso. E depois que eles acabam de transar, eles vão conversar. E aí o Pan, ele até fala pro Nott que se ele quiser, ele pode procurar outras pessoas pra ele ficar, porque não precisa ficar só os dois. E o Nott, ele acaba propondo pro Pan pra eles ficarem só entre eles não ficarem com outras pessoas. E o Pan fala, não, a gente conversou desde o início, que a gente só ia ter algo que quando a gente saísse desse quarto, não ia existir mais nada. Era só aqui dentro do quarto e pronto. Que ia ser algo mais casual. Então o Nott, ele fica um pouco triste, mas ele acaba aceitando essa realidade, porque não tem como ele mudar isso, né? E aí corta pra uma cena que eu fiquei um pouco meio confuso, mas depois eu acabei entendendo que este casal, o Pan e o Nott, eles acabam sendo embaixador de uma campanha aí, de uma marca de bebidas. Eles acabam sendo uns novos embaixadores dessa marca. Então tem toda a apresentação deles, os repórteres começam a fazer entrevistas, e a gente vê também que muitas dessas coisas da rivalidade entre chips vem dos repórteres. Os repórteres botam lenha na fogueira. Enquanto eles estão dando a entrevista, a gente vai vendo tipo uma reportagem mostrando que o casal não se dá muito bem, só que eles estão tirando fotos muito legais juntos, sabe? Parece que eles se dão muito bem, eles estão sorrindo, mas essa reportagem pega justamente a parte onde eles estão olhando de uma forma estranha um pro outro. Então a gente vê que os repórteres também botam muita lenha na fogueira entre isso. A gente já viu que isso acontece muito com diva pop, né? Isso também acontece com os idols, com os chips, e a série mostra isso muito bem. Então o Pan, ele resolve tirar um dia de folga, a Picum deixa ele tirar um dia de folga, onde ele pode descansar, e nesse dia de folga ele tá fazendo as coisinhas dele, só que de repente ela acaba mandando uma mensagem pra ele dizendo que ele tem uma reunião pra ele fazer, e essa reunião é justamente com o dono da emissora com o qual ele quer fechar um contrato. Só que quando ele chega lá, ele começa a fazer a reunião com o cara, uma reunião, né, porque o cara parece que tá mais querendo se aproveitar dele. Eles começam a conversar lá nessa reunião, e o assistente do cara fala que ele precisa sair porque ele acabou recebendo uma ligação, então o cara acaba saindo, deixando o Pan lá. Ele acaba conversando até depois com a Picum, falando, poxa, a gente não ia assinar o contrato? Ele falou assim, não, o contrato é depois, isso vai acontecer depois, fique tranquilo que depois vai dar tudo certo. Então ele vai embora, e aí ele manda mensagem para o Nott, eles começam a trocar mensagens, e eles combinam que no outro dia eles vão se ver. Eles vão passar um dia juntos. Então eles acabam saindo, tendo um encontro muito fofo. Eu adorei o encontro deles, achei que o encontro foi muito bonitinho. Eu amei a química deles, acho que eles têm muita química mesmo. E o Pan resolve levar o Nott pra ir lá na casa da mãe dele, pra apresentar ele pra família dele. Então quando ele chega lá, ele vê que a casa tá toda fechada, e ele liga pra mãe dele, só que a mãe dele não atende. E aí chega um senhorzinho que parece que é vô do Pan, e ele começa a falar assim, ah, Pan, você tá aqui, você trouxe o seu namorado pra apresentar pros seus pais, aquele cara que faz papel de bicha com você, o cara super homofóbico. E o Nott querendo partir pra cima do cara, o Pan fala assim, não, deixa que eu resolvo. O Pan fala, sim, a gente é ator, a gente vai interpretar isso, vai interpretar aquilo, a gente pode interpretar bicha, a gente pode interpretar qualquer coisa, inclusive uma pessoa que bate em idosos. Aí o cara fica tipo, calma, não precisa disso. Então o cara conta pro Pan que a família dele foi para o hospital porque o pai dele teve a pressão alta, a pressão dele subiu, então eles foram para o hospital. Então o Pan, ele liga pra mãe dele, a mãe dele não atende novamente, ele manda uma mensagem pra mãe dele, e parece que a mensagem que a mãe dele manda pra ele é uma mensagem bem rude, que ele fica com uma cara muito ruim. Como eu disse pra vocês, o lugar onde eu assisto, ele não legenda as mensagens, então eu não sei qual foi exatamente a mensagem que a mãe dele mandou pra ele, mas ele fica muito mal com essa mensagem, e o Nott acaba o consolando, né? Então o Nott vai levar o Pan pra casa dele, só que quando ele chega lá, o Pan pede pro Nott pra passar a noite junto com ele. Então eles vão pro hotel, eles têm todo um momento fofo, o Nott diz finalmente para o Pan que o ama, então eles acabam transando novamente, eles acabam dormindo juntos, e depois o Pan, ele vai pegar o celular dele pra tirar algumas fotos do Nott, postar aí nas redes sociais. Acho que ele realmente iria assumir o relacionamento dele com o Nott. Porém, quando ele vai fazer isso, ele acaba vendo que tem uma trend no Twitter, onde tá falando alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque não tá legendado. Então o Pan pega o controle da TV, liga a televisão, e quando ele liga a televisão, ele descobre que a pessoa que foi contratada pela emissora onde ele queria assinar o contrato foi o Nott. Gente, ele passou por cima do Pan e foi contratado sem contar nada para o boy. E obviamente o Pan, ele fica puto, e aí o episódio termina. Gente, eu não tava esperando por este plot twist. Eu a todo momento pensava que quem fosse contratado por essa emissora era o casal secundário, não seria nenhum dos dois. E gente, o boy, ele tava a todo momento fazendo os trâmites aí para assinar o contrato, e a gente não sabia disso. Eu achei um plot twist muito incrível. Eu quero ver muito como isso vai
reverberar. A gente vê a prévia, onde tá um caos essa prévia, mas eu quero muito ver o que isso vai causar na trama, como que isso vai reverberar no casal, porque eu realmente achei que o Notts, ele amava o Pan. Eu realmente acreditei no momento que ele falou que ama. Talvez ele pode até o amar, gente, mas ele passou por cima de tudo. Ele sabia o tanto que o Pan queria isso, e ele passou por tudo, assim. Parece que ele esqueceu de todos os momentos que ele teve e foi lá e fez tudo nas costas do Pan. Ele podia pelo menos ter falado para o Pan que ele tava fazendo isso, não sei, ter pelo menos mencionado isso pra ele, mas ele não fez isso. E, gente, eu tô completamente surtado. Quero muito que chegue segunda-feira que vem, porque eu quero muito assistir o próximo episódio. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste plot twist, gente? Vocês acharam chocante? Vocês ficaram chocados assim como eu? Se vocês ficaram, comente aqui. E se vocês também não ficaram, comente aí o porquê, né? Porque eu quero saber em que momento que eles demonstraram que isso ia acontecer, porque eu não suspeitei em nenhum momento. E esse foi o review de hoje. Foi um review bem grande, né? Aí, ó, 16 minutos de bruto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saiam daqui sem deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos. Ativem o sininho de notificações para vocês serem notificados quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!